E aí, meus bons, começando mais um Sete Roteiros comigo, Esdras Micael. Se você tá gostando do canal, então se inscreva, compartilhe, dê o like. E não se esqueça, me segue lá no Instagram e aciona o sininho. Bem, hoje eu vou contar um dos maiores dramas de 2016, indicado a melhor fotografia. O filme é lindo, a história é espetacular, dirigido pelo mestre de filmes de máfia, Martin Scorsese, estrelado por Liam Neeson, Busca Implacável, Andrew Garfield, Até o Último Homem e Adam Driver, que fez Uma História de Casamento. O filme é lindo, conta a história de três padres de Portugal, uma história de fé e coragem. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, puxa a vinheta. Our Lord said to them, "Go ye into the whole world and preach the gospel to every..." A história conta que Ferreira vai até o Japão para evangelizar para as aldeias, mas o governo do século XVII no Japão, que a religião que predominava na época era o budismo. Então o que acontecia? Eles não aceitavam qualquer outro tipo de cultura ou religião naquela época, nos tempos do samurai, em Tokugawa. A história começa quando uma carta chega até a parte poderosa do catolicismo em Portugal, e muitos padres acabam sabendo que o padre Ferreira acabou se rendendo ao Japão, ao budismo, e acabou negando a Cristo. Bem, esses dois padres, Sebastião e Francisco, acabam querendo ir para o Japão, sendo que eles vão precisar de um guia chamado Kojijiro, um homem, um japonês que negou a Cristo anos antes e teve toda a sua família queimada viva. Então, esses dois padres passam o filme todo tentando encontrar esse Ferreira para mandar resposta para Portugal. Sendo que o filme todo eles ficam escondidos, tentando fugir do japonês, tentando fugir do governo, sendo entregue até pelos próprios japoneses, porque na época tinha uma grande recompensa, na qual o governo pagava 200 moedas de prata ou peças de prata para você entregar um irmão, ou 300 peças de prata para você entregar um padre. Entendeu? Então os dois padres passam por todo aquele conflito emocional, aquele conflito religioso, porque na época, como eu já disse no começo, a religião que predominava era o budismo. Então em toda a história você vai ver que algum dos personagens vai mudar a sua crença, eles vão negar a Cristo, outros não, vão preferir passar por todo aquele sofrimento. Esse padre Ferreira vai ter um grande destaque no filme, lá pro final, mas você precisa assistir o filme todo para saber o quão lindo essa história é. O filme traz toda aquela reflexão de fé e coragem. O que o ser humano, o que ele é capaz de passar para não negar a Cristo. O diretor Martin Scorsese, que é um grande mestre dos filmes de máfia, tentou trazer toda a magia, todo o talento dos atores com o roteiro do filme Silêncio. A interpretação dos três atores, tanto do Adam Driver quanto do Liam Neeson e do Andrew Garfield, tão espetacular. O governo ele faz uma espécie de tortura psicológica e tortura física, na qual ele coloca os cristãos amarrados em estaca na beira de uma praia e esperamos, e o tempo vai passando e os dias vão passando, a onda vai e volta, no intuito de matar os padres afogados. Esse é um dos castigos. Um dos outros castigos que passa nesse filme é o fato de você ficar de cabeça para baixo. Esse é um dos piores, aonde eles fazem um pequeno corte e você de cabeça para baixo, com a cabeça dentro de um buraco, instante, segundo em segundo, você fica vendo o seu sangue escorrendo pela sua cabeça, sendo que isso, durante dias, horas, vai acabar matando o cristão. Então, chega um momento em que o Sebastião,
para ele poder salvar todos aqueles que estão em tortura psicológica, em tortura física, ele terá que negar a Cristo. Não adianta mais nem os próprios que estão sofrendo negar a Cristo, porque um dos princípios para o governo pedir que eles neguem a Cristo é pisar em uma imagem ou cuspir numa imagem. Sendo o contrário de tudo isso aí, você será queimado vivo, ou a família toda. Então é um filme que eu tive que repetir o final umas 4 vezes, porque o final é a coisa mais linda. É uma história de fé, que por mais que o ser humano passe por algo que dificulte a sua vida de fé com Deus, que faça com que a sua vida mude, mude de uma forma que fique difícil de adorar a Deus, difícil de pregar o Evangelho. Amém? Mesmo assim, ele mostra que ainda tem a sua fé guardada dentro de si. É um filme lindo. A bilheteria foi de 23,7 milhões. A sua nota no IMDb é 7,2. O filme ele se passa na época dos samurais. Então, o governo da época tem toda aquela questão. Ele é o executor, ele é o juiz, ele é o carrasco. Tudo que fosse passar na época no Japão tinha que passar por ele. Então era uma tortura psicológica muito grande para poder negar a Cristo. Tinha a fome, tinha os outros japoneses que acabavam entregando por algumas peças de prata, como eu disse. O filme traz uma reflexão que hoje em dia você vê em algum momento, você vê um amigo negando a Cristo porque ele está muito doente, ou negando a Cristo porque as coisas estão indo ruim na família ou na vida material dele. Sendo que toda aquela história que Sebastião, que Francisco e Ferreira passa para poder não negar a Cristo, supera tudo isso que nós vivemos em nossa atualidade. É um filme que vai deixar o espectador cansado, porque ele tem 2 horas e 41 minutos, mas isso não tira toda a grandeza da produção, da direção e do roteiro do filme. O filme Silêncio é um drama de 2016, perfeito, lindo. Se você gosta desse tipo de tema, fé, coragem, motivação, de fazer de tudo para que não negue a Cristo, você vai gostar desse filme. A minha nota, pessoal, é um 9,5, só por esse fato do filme ser um pouco mais lento. Mas se você tiver uma paciência, se você quiser assistir até o final, você vai entender por que o nome do filme é Silêncio, e você vai ver a grandeza que o diretor Martin Scorsese fez em toda essa história. Então, galera, esse foi mais um 7 roteiro. Se você gostou do conteúdo, se você está vendo que está melhorando, eu espero que você compartilhe, se inscreva, deixe seu like. E é isso aí, tamo junto.